Pessoal, bom dia a todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Antes da gente começar, pedir para você curtir o canal, se puder também assinar, que isso ajuda a gente a produzir mais conteúdos. E nós vamos aí para a nossa aula 3 de lógica de programação. A gente vai trabalhar com a questão da sequência lógica, beleza? Então, o que acontece? Na aula anterior, nós falamos aí sobre fritar o ovo, né? O passo a passo de fritar o ovo. Nós vamos colocar uma segunda situação até para fixar o conceito para quem está começando a trabalhar com a questão de lógica de programação. Então eu vou colocar uma situação para vocês hipotética, né? A gente vai trabalhar em cima dessa situação. Então aqui, ó, deixa eu mudar aqui a captura de tela, deixa eu ver, cena 2, pronto. Então, seguinte, imagine que você está numa estrada, tá? E você precisa... você sentiu que o pneu do lado traseiro, né, do lado do motorista traseiro furou. Você precisa encostar para poder trocar esse pneu. É óbvio que você não vai sair para o acostamento de uma vez só, perfeito? Então a gente vai identificar aí o passo a passo para fazer a troca desse pneu, porque muitas coisas na nossa cabeça, às vezes elas funcionam, a gente falou raciocínio lógico, né? Então já funcionam de forma automática. Então para o cara que dirige há 10, 15 anos, já está a sequência pronta na cabeça dele. Mas se nós tivéssemos que passar isso para um Tesla, por exemplo, onde ele tem que encostar para ele solicitar uma troca, um reparo de pneu, exemplo, tá? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui, vamos mudar lá para o bloco de notas. Então, em primeiro lugar, então, sempre lembrando que a nossa sequência lógica precisa ser feita de forma numerada e que nós temos decisões aí dentro da parte de sequência lógica, beleza? Então, o que acontece? Primeira coisa que nós temos que fazer, para quem nunca dirigiu, esse é um problema, né? Porque às vezes você não dirigiu, mas acompanha quem dirige. Então, eu tenho que olhar pelo retrovisor, né? Pelo retrovisor, se não tem ninguém colado em mim, porque de repente eu posso sair e causar um acidente, né? Depois, ligar seta para a direita. Então eu estou avisando para essa pessoa, olha, mantenha uma certa distância que eu vou estar encostando para a direita, perfeito? E claro, verificar possibilidade de parar no acostamento, porque se o acostamento tem pessoas, de repente nós estamos viajando para Santos lá e tem um monte de vendedor, você não vai atropelar todo mundo, então você verifica se há uma disponibilidade. Havendo disponibilidade, então tem lá a disponibilidade para eu poder encostar meu carro, né? Encaminhar carro ao acostamento. Então, vamos lá, encaminhar carro ao acostamento, né? Então eu vou direcionando meu carro para o acostamento. Reduzo a velocidade, né? Então, reduzir. Então, vamos lá. Reduzir velocidade. Então, vou reduzindo a velocidade. Depois, parar o carro. Então, imagine que você está lá, sentado com a sua família. Você está ouvindo lá o rádio e tal, encostou e você precisa fazer a substituição do pneu, que é o objetivo da nossa sequência lógica. Então vamos colocar aqui, para ficar mais claro possível, eu coloquei uma situação hipotética para vocês. Então o objetivo é substituir pneu furado, beleza? Então, parar o carro. Parei o carro. É óbvio que eu não sou um fantasma e vou sair pela porta. Então o que eu tenho que fazer? Parei o carro, puxar freio de mão, beleza? Puxei o freio de mão, desligar o carro, não dá para fazer isso com o carro ligado, então desligar o carro. Tudo bem? Então, puxamos o freio de mão, desligamos o carro. Tirar cinto de segurança. Tirar o cinto de segurança. Tiramos o cinto de segurança. Sempre na abstração, imaginando como se fosse nós estivéssemos fazendo o passo a passo. 10.
tirei o cinto de segurança, abrir a porta. Temos um problema aí. Qual o problema? Porque eu tenho carros que se eu apertar um botão dentro do carro, ele vai abrir o porta-mala onde tem o step. Tem carros que eu tenho que tirar a chave e levar a chave comigo. Então assim, eu tenho diversas formas de acessar o porta-mala, que é onde está os equipamentos e o pneu para fazer a substituição. Beleza? No meu caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o cinto de segurança e vou abrir porta-mala, tá? Então no meu caso, abrir o porta-mala. Então tem um botãozinho lá, apertei e ele abriu o porta-mala. Vou substituir aqui o passo 10. Então, saio do carro. Saí do carro, me encaminho até a parte traseira, né, do veículo. E aí, dentro do porta-mala, eu preciso ter uma sequência. Primeiro, de quem tem carteira, quem tem habilitação e quem não tem, já viu, existe um objeto chamado triângulo, que você precisa colocar uma certa distância do carro para ninguém vir bater no seu carro quando você está no acostamento, para avisar, ó, meu carro está com problema. Ah, professor, mas se você pegou o triângulo, você teria que ter ligado o pisca-alerta, que é quando as setas, né, da direita e da esquerda, elas ficam piscando ao mesmo tempo, avisando as pessoas que estão vindo atrás que o carro está com algum problema, que ele não consegue andar. Então, quando eu parei o carro, né, olha como um erro ele pode afetar todo o sistema. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, ligar, pisca, alerta. Então, quando eu cometo um erro na sequência lógica, como ele é executado de cima para baixo, vai influenciar em todos os processos aqui que eu estou executando posteriormente. Então, é o ideal que você preste atenção. E para isso, você tem que conhecer o processo, né, como é feito a troca do pneu furado, para entender que você precisa fazer algumas etapas. Não tem como queimar etapa. Então, parei o carro, liguei o pisca-alerta e refiz a sequência abaixo. Então, me encaminho até a parte traseira do veículo. Vou colocar aqui, pegar triângulo 15. Eu não lembro agora se são 5 ou 6 metros. Então, posicionar a 6 metros de distância do carro. Tá? Então, parte traseira, 6 metros de distância, coloquei lá, não sei se é 5 ou 6, vou colocar 6 metros aqui, tá? Depois, volto, porque eu não posso trocar o pneu de lá, voltar para a parte traseira do carro, voltar para a parte traseira do carro, beleza? Pegar chave de roda. Aqui já teria uma decisão, tá? Então, qual que seria a decisão? E se eu não tiver chave de roda, eu consigo pegar eu consigo trocar o pneu? Eu já não consigo, tá? Pode ter algum carro que não tenha chave de roda? Pode. Mas para não ficar muitas decisões, eu vou deixar a decisão só para a parte do pneu, tá? Então, pegar chave de roda. Como eu peguei esse com uma mão, posso pegar outro objeto com a outra. E existe lá aquela parte mecânica que é para levantar o carro, que é chamada de macaco, tá? Então, o nome comum aí na mecânica é utilizado como macaco, que é na verdade é uma ferramenta para você poder levar o carro. Então, eu vou colocar lá, pegar macaco, tá? Que é o nome comumente dado a essa peça do veículo. Depois, me encaminho ao pneu furado. Professor, mas não tem que pegar o pneu? Geralmente a gente dá uma levantada no carro antes, né? Tanto que o pneu não saia do chão para você conseguir trocar, porque quando ele está mais elevado fica mais fácil de você encaixar, porque como o pneu está furado, ele não fica na mesma posição que o pneu que está perfeito. Então eu já levanto ele, solto para poder fazer a troca. Depois, vamos lá, já estamos em 20 passos, né? Levanto o carro, 21, solto os parafusos. Pronto, levantei o carro, soltei os parafusos. 22, me encaminho
a traseira, com a parte traseira do carro. Legal. Nós temos uma decisão aí, que é qual? Vou fazer uma pergunta. Pneu em condições? Se o objetivo é trocar o pneu, se o pneu não tiver em condições, tiver murcho, por exemplo, eu não tenho como trocar, não tenho como substituir, eu vou ter que arrumar uma outra solução. Essa é para aquilo que nós colocamos lá, substituir pneu furado. Tudo bem? Só que tem um problema, nós levantamos o carro e soltamos os parafusos, quer dizer, eu vou ter um baita de um trabalho, porque se o pneu não tiver em condições, não adianta fazer isso. Então, o que eu posso fazer aqui, né? Então vamos trocar, ó, tá vendo que um erro ele já vai gerar, ele dificulta o processo. Então a primeira coisa que eu faço é vir aqui, ó, voltar para a parte traseira do carro e vou perguntar, pneu em condições? E esse aqui vai ser o passo 17, tá? E aí vou fazer o seguinte, passo 18, sim. Passo 19, que é o sequente, que eu continuo. Passo 19 não, tá vendo? Ó, já não é o 19, é o 20, porque tem a resposta não. Então eu coloco lá, 19. Não, vamos colocar aqui bonitinho embaixo. Eu vou colocar fim, porque eu ainda não sei o passo que vai acabar essa sequência lógica. Beleza? Então, aí tá vendo? Já mudou tudo, ó. Então, 17, 18, 19, aí se sim, ele continua no passo 20. Aí vem passo 21, passo 22, passo 23, passo 24 e passo 25. Porque assim, se o pneu não tiver em condições, por que eu vou levantar o carro e soltar o parafuso? Não tem lógica, tá? Lembrando que esse fim depois eu vou corrigir quando for o último passo. Só deixa o fim aí para ficar bem claro. Então, me encaminho à parte traseira do carro. 26. Pego o pneu. Ok, né? O pneu está ok. 27. Tiro parafusos. 28. Retiro. Vamos lá, retiro pneu furado. 29, coloco pneu ok. 30, aperto os parafusos. E 31 fim. Professor, mas peraí, 31 fim? Por que 31 fim? Você ainda tem que guardar o pneu furado, você tem que guardar ainda o negócio de levantar o carro, você tem que tirar o triângulo, você tem que guardar tudo do porta-mala e ir embora. Mas uma coisa em lógica é sempre observar qual é o objetivo. E o nosso objetivo é substituir pneu furado. Se você quiser complementar com o restante dos passos, descer um pouco o carro, apertar mais os parafusos, tirar o equipamento, tirar a chave de roda, buscar, sem problema, você só refinou mais o seu pensamento para chegar no objetivo. Mas o nosso objetivo era trocar o pneu. A partir do momento que você trocou o pneu, tá ok. Por isso que quando nós vamos fazer um sistema, o objetivo do nosso algoritmo sempre tem que estar muito claro. O objetivo do nosso sistema tem que estar muito claro, porque senão eu não consigo desenvolver. Perfeito? Para afirmar mais um pouquinho o conceito, eu vou passar um exercício na qual vocês vão fazer, beleza? Você vai dar uma pausa agora no vídeo, e aí depois que você fez, você volta para o vídeo e vê se está certo, beleza? O objetivo é fazer uma operação de soma na calculadora, tá? Bem simples, as outras foram mais elaboradas, essa é bem simples para você ver se você entendeu o conceito. Então o que acontece? Eu quero que você digite lá as informações e dê o que você quer. O número tanto faz, porque quando a gente faz um algoritmo tem que servir para qualquer situação, beleza? Então dá uma pausa agora no vídeo e na sequência eu continuo.
Se você já fez, deu a pausa, vamos ver se está certo? Então vamos lá. Pegando uma calculadora, tá? Imagine que você pegou seu celular e vai fazer uma operação. Então, lembra da abstração. Então, como é que seria? Então, vamos supor que a calculadora está aberta. Se você não abriu, abrir calculadora. Para quem já tinha calculadora aberta ou pegou um equipamento de calculadora, uma calculadora, né? Não tem problema, só tirar esse primeiro passo. Então, abrir app calculador. Primeiro passo. Segundo passo, digitar primeiro valor. Beleza? Terceiro passo, digitar lá na calculadora operação que você deseja realizar, que no caso é o símbolo de soma. Depois, 4, digitar segundo valor. Quinto, digitar sinal de igual, né, para obter o resultado. Então coloco aqui o símbolo de igual. E por fim, visualizar resultado. Então, peguei o meu celular, abri o aplicativo, espero ele abrir na tela, digitei o primeiro valor, 22. Coloquei lá a operação soma. Coloquei o segundo valor, 22 de novo, apertei igual, ele vai mostrar o 44 para mim. Visualizei o resultado, fim do meu processo, tá? Então, em lógica, sempre a gente vai buscar algoritmos que vão realizar alguma atividade, né? Alguma operação, algum cálculo ou coisas do tipo. Então, a sequência lógica ela é importantíssima para quê? Para que você já vá criando mentalmente uma sequência quando for executar os teus programas. Quando for criar os teus programas. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? Agradeço você estar aqui até esse momento com a gente. Não esquece de deixar o like. Se puder assinar o canal, a gente agradece, porque quanto mais assinantes, mais o YouTube recomenda o nosso conteúdo, perfeito? E o objetivo aqui é só passar conhecimento, tá? Vocês vão ver que os vídeos não tem marcação, não tem lá para você ver videozinho antes, a gente não coloca isso já para poder ficar mais claro para vocês, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de variáveis, né? E já começar a introduzir através de um sisteminha como é que a gente pode aplicar esses conceitos de forma prática, tá bom? Obrigado por vocês acompanharem até o momento. Recomende a nossa aula, se você gostou, recomende para um amigo, para um colega, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abraço a todos, até mais.